É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Dois caras durões da delegacia seguraram um vagabundo meio bêbado, que gritava de dor e se contorcia, xingando, enquanto Betty lhe dava os primeiros socorros, fazia curativos no ferimento e dava amônia para ele cheirar. Ela estava encharcada e se sentia mal do estômago com o fedor horrível que o vagabundo exalava. Finalmente, o trabalho foi concluído, a mulher lavou as mãos longa e cuidadosamente, tirou as luvas e sentou-se cansada no sofá, pensando consigo mesma: que trabalho, que não desejamos ao inimigo, trazer alcoólatras sóbrios à consciência. A culpa foi minha e eu mereci. Eu não deveria ter cruzado com pessoas ricas. Estou tão cansada disso. Onde está a justiça em Beatty? Ela havia sido recentemente transferida para esse trabalho difícil como punição por um incidente. Anteriormente, ela havia trabalhado como médica de ambulância, era amada e respeitada, os funcionários eram ótimos, uma equipe amigável. Todos valorizavam a médica por suas mãos de ouro, ela conhecia de cor os sintomas da doença, o diagnóstico inequívoco e, mais de uma vez, ela literalmente tirou o paciente daquela Betty em questão de segundos. Afinal, a ambulância geralmente é chamada em momentos críticos, e aqui é importante se orientar rapidamente na situação, não se confundir e prestar os primeiros socorros corretamente. Betty se lembrava, como se lembra agora, de todos os detalhes daquele telefonema infeliz. O turno estava em pleno andamento, as chamadas estavam chegando e ela estava sozinha com a motorista, a enfermeira Diane, que estava de licença médica. Ao se dirigirem para outra chamada, Betty não tinha ideia do que a aguardava. A telefonista informou que um homem que morava em uma mansão em um bairro de luxo havia ficado doente e apresentava todos os sintomas de uma crise hipertensiva. Nesses casos, o tempo é essencial, é importante prestar os primeiros socorros o mais rápido possível. Por sorte, o motorista, Frank, ficou do lado de fora, o motor estava funcionando novamente e o carro precisava ser arrumado. Mas quando a médica entrou na luxuosa mansão, o próprio proprietário saiu para recebê-la. O homem rico aparentava ter uns 50 e poucos anos, um sujeito corpulento e desagradável, com olhos pequenos e oleosos e uma disposição mal-humorada. Ele estava vivo e com boa saúde, e bebia um conhaque caro em seu copo. O homem viu uma médica muito bonita e assobiou. Uau, esse é um grande presente, que mulher linda! Não consigo tirar meus olhos dela. Veja o tipo de pessoas que Austin tem no hospital. Boa tarde, criatura adorável, você veio me tratar? Sou todo seu. Já estou ardendo de amor, até a febre. Betty respondeu irritada. Vejo que está se sentindo muito bem. Então vamos fazer uma denúncia falsa. Por que você tem que incomodar as pessoas por nada? Talvez neste momento alguém precise de ajuda urgente? De repente, o empresário se aproximou dela e começou a tocar seus ombros sem olhar para ela, depois começou a apertá-la e a sussurrar para ela. Vamos lá, vamos relaxar, garota, não seja teimosa, são apenas 10 minutos. Não vou machucá-la, vou lhe pagar muito bem. Você me deixou tão excitado que há muito tempo eu não desejava tanto uma mulher. Eu nunca tinha estado com um médico de verdade antes, sempre sonhei com isso. Betty começou a gritar e a revidar, mas o safado, como se fosse surdo, continuou a abusar dela, agora subindo para beijá-la, respirando bem na cara do álcool. Em seu trabalho, é claro, todo tipo de coisa acontecia. Havia pacientes que não eram nada adequados, mas era assim mesmo. A mulher, enlouquecida, empurrou o canalha e saiu correndo para o corredor, ele correu atrás dela e conseguiu enfiar o pé embaixo da porta, que Betty tentou fechar. O homem inadequado a agarrou com força pelo braço e a prendeu em um canto. Havia um balde de água suja perto da janela e uma velha empregada havia acabado de limpar o chão. Betty, inconsciente de seu choque, atacou e derramou a água suja no homem rico com um único golpe. Estranhamente, funcionou, e o homem congelou, limpando-se e xingando.
A médica não esperou para continuar e saiu correndo da mansão, como se estivesse escaldada, quase se esquecendo da maleta laranja com as drogas. Ela entrou no carro e gritou para o motorista: Frank, vamos sair daqui. Bem, eu disse agora. A ambulância conseguiu dar a partida no carro e acelerou rapidamente. O motorista ficou olhando para a médica, atônito e sem entender. Ele nunca tinha visto em tal estado. A mulher estava soluçando, seu rímel estava pingando, as mangas de seu uniforme estavam encharcadas e seu cabelo estava desgrenhado. Ela até abriu a boca. Deus! Betty! O que aconteceu com você? Um paciente violento? Ou talvez ele seja louco? Não deveríamos ir acalmá-lo? O que aconteceu? Conte-me. O médico bebeu um pouco de água de uma garrafa plástica, se acalmou um pouco e começou a falar. Sim, definitivamente louco. Algum tipo de maníaco. Ele não teve nenhuma crise, apenas ficou bêbado e confundiu a ambulância com as moças de plantão. Ele começou a dar em cima de mim, então tive que dar uma surra nele para fazê-lo ver a razão. Que pesadelo, eu me lembro de como ele é nojento. Dirigindo por aí, pensando que um homem estava morrendo, e ele agindo de forma tão rude. Os olhos de Frank se estreitaram. Que sacana! Que sacana! A Terra aguenta coisas assim. Só que acho que agora vai haver muito problema. É o milionário Stone em pessoa. Dizem que ele construiu seu negócio em cassinos clandestinos e bordéis em todos os bairros. Ele tem seu próprio pessoal em toda a cidade. Estou preocupado, Betty. Bem, talvez ele durma. Frank estava bem no meio disso. O milionário estava terrivelmente irritado com a mulher, e seu ego estava ferido. Ele foi babado por uma mulher comum? Isso é inédito. Quem ele pensa que é? Ninguém ousa recusar. Ele tinha uma relação amigável com o médico responsável, uma vez lhe emprestou uma grande soma de dinheiro e, é claro, exigiu que ele punisse o médico inchado. Todos sabiam que não era melhor brigar com Stone, pois isso custaria mais caro, então a mulher foi imediatamente chamada ao tapete. Ela tentou explicar por que havia pulado no paciente. Disse que ele havia se aproximado dela e que ela queria intimidade. Mas ninguém deu ouvidos às suas desculpas, eles queriam multá-la para fora do hospital, uma ordem foi assinada no departamento de pessoal, mas então o milionário inventou outra punição para ela. Ela deveria ser transferida como enfermeira para o centro de desintoxicação. Ele se alegrou em que essa bimba agora fique com os vagabundos fedorentos. Que puritana! Isso lhe dará uma lição para toda a vida. Ela se lembrará de mim mais de uma vez. E vou me certificar de que não a levem para nenhum outro lugar. Como é possível que a melhor, mais promissora e insubstituível médica e grande especialista tenha sido rebaixada a enfermeira? Os colegas até escreveram uma petição pedindo a volta da valiosa funcionária, mas o chefe a rasgou e disse a todos que voltassem aos seus empregos, a menos que também quisessem ser considerados culpados de alguma irregularidade. Daquele dia em diante, a vida de Betty começou a mudar. De manhã, ela não queria ir ao local de desintoxicação, não conseguia suportar. Mas o que ela poderia fazer? Ela tinha que viver para alguma coisa, então ela era como uma reclusa. Mesmo assim, ela fazia seu trabalho da melhor maneira possível. Betty não era preguiçosa, mesmo quando se tratava de moradores de rua. Hoje, no final do seu turno, ela queria correr para o chuveiro, porque o cheiro era muito ruim e pungente. Ele se olhou no espelho e começou a chorar. Ela sentiu uma grande tristeza. A mulher começou a repassar todos os seus episódios felizes e infelizes em sua memória, como os quadros de um filme. A mãe de Betty, Caroline, tinha tido uma filha com um pedreiro itinerante. Ela tinha sido uma menina má desde pequena, a mulher não queria ter um filho, mas se descuidou e teve de ter um bebê. Cuidar da filha, dos choros noturnos, das fraldas e das mamadas rapidamente entediou Carolina, que queria, como antes, amor, diversão e, o mais importante, liberdade. Então, um dia, ela levou o bebê para sua mãe, uma mulher mais velha, Bárbara, com as palavras: Mamãe, é o seguinte,
preciso me ausentar por um tempo, o caso é urgente. Você fica com a Beth? Não fique brava, não vou demorar. Para lá e para cá. Minha mãe franziu a testa, sentindo que havia algo errado. Eu sei o que você está fazendo, aposto que está tendo um caso com outra pessoa novamente. Meu Deus, Caroline, quando é que você vai sossegar? Você acabou de ter um bebê e já está fugindo como aquela gata. Você é mãe. Não demore tanto. Não se esqueça de quem é o bebê. Você não me deu à luz, você deu à luz a si mesma. Sou um homem velho e não preciso de nenhum bebê. Você tem consciência? A filha acenou com a mão e saiu com uma mala, mas não por um tempo, como havia prometido, mas para sempre, e Beth foi deixada para morar com a avó. No início, a mãe negligente mandava algum dinheiro e presentes de aniversário para a filha, mas depois de alguns anos ela parou de fazer isso também. Embora Bárbara resmungasse o tempo todo, ela achava difícil sustentar a neta sozinha, tinha que trabalhar meio período e esfregar o chão em sua velhice, mas ainda amava muito Beth. Ela não era nada parecida com sua filha, Chris God, nem na aparência nem no caráter. Além disso, ela cresceu e se tornou uma criança muito gentil, obediente e nada problemática. A neta se interessou pela medicina desde muito jovem, brincando no hospital, medindo a pressão arterial da avó. Para Betty, sua amada avó era tudo. Ela era uma mãe e um pai, uma amiga e uma conselheira, portanto, quando ficava doente, a menina ficava muito nervosa, esperando que a avó vivesse por muito tempo. No entanto, a saúde da idosa continuou a se deteriorar, os anos e o trabalho árduo cobraram seu preço, ela ficou cada vez mais doente e fraca e, pouco antes da formatura de Betty, ela morreu. Foi uma perda terrível para a menina, pois sua avó era a pessoa mais próxima a ela, e agora ela ficou órfã, sozinha em toda a Betty Branca. Os vizinhos ajudaram a órfã com o funeral, toda a aldeia arrecadou dinheiro, mas eles acompanharam Varvar em sua última jornada, de forma apropriada e honrosa. Depois, eles puderam vender a casa e as terras da avó e comprar um pequeno quarto na capital. Tia Clava lamentou e deu um sermão em Betty. Você é uma boa menina, inteligente, bonita, e aqui não tem nada para fazer. Vá para a cidade, lá você tem um teto para morar, não vai se perder. Seja uma boa garota e pense em nós com uma palavra gentil. Deus a abençoe. Depois do ensino médio, Betty se matriculou facilmente na escola de medicina e, após a formatura, na faculdade de medicina. Externamente, a garota se tornou uma beleza, com rosto, olhos azuis com pálpebras, um elegante arbusto de cabelos, lábios voluptuosos e sensuais e uma figura feminina sem uma única falha. Sem exceção, todos os meninos e homens adultos viravam a cabeça para ela. Há muito tempo ela se acostumou a ser mais notada e afastava os mulherengos e os homens promíscuos, pois acreditava no amor verdadeiro e esperava por ele. Betty lia romances femininos e desejava que ela também pudesse tê-lo de uma vez por todas. E ela se lembrava bem das palavras de sua avó. Neta, lembre-se do que aconteceu com sua mãe. Olhe para mim, não repita o destino dela. Cuide de sua honra quando for jovem. Estudar era fácil para Betty, mas sobreviver sozinha, sem o apoio de ninguém, era muito difícil. Ela economizava o máximo que podia, trabalhando à noite como enfermeira nas enfermarias, pelo menos para ter o suficiente para comer. Ela comprava um pedaço de pão e uma garrafa de kefir e distribuía tudo em alguns dias. As mulheres de bom coração que trabalhavam na cozinha ficavam com pena da órfã e muitas vezes a chamavam para um almoço grátis ou deixavam comida grátis para o jantar. Evidentemente, com uma carga de trabalho tão pesada, ela não tinha tempo para se divertir. Ela estava estudando, fazendo bicos ou dormindo depois de um dia de trabalho duro. Seus colegas ficavam perplexos e achavam que ela estava feliz, e frequentemente a repreendiam. Betty, você é uma tola. Com sua aparência e seus dados, o dinheiro pode flutuar em suas mãos. E você luta como uma mulher de 7 pernas. Encontre um noivo mais rico e faça dele uma corda. É isso aí. Todos os homens da Betty estão babando por você. Onde está a justiça nisso? Você passa 2 horas se maquiando para chamar a atenção, e um homem recebe tudo isso da natureza e não tira proveito disso.
A garota simplesmente ficou de lado e, sinceramente, não entendia seus amigos. Como você pode trocar sua beleza? E quanto ao amor e aos sentimentos? É uma moeda de troca? Afinal, se você ama, então é um e tudo. E o romance? Ele pensou muitas vezes e de jeito nenhum. Prefiro esperar pela minha alma gêmea. Depois de se formar, ela foi contratada como terapeuta e logo foi transferida para a sala de emergência. Ela adorava seu trabalho ou literalmente esperava ansiosamente por cada turno, porque ajudar as pessoas era sua vocação, não importava como você olhasse para isso. E logo aconteceu algo que mudou sua vida completamente. Naquela manhã, ele já havia terminado seu turno e estava a caminho de casa quando, de repente, presenciou uma briga de rua. 3 arruaceiros atacaram o homem e tentaram assaltá-lo. Mas ele não se intimidou e começou a roubar. Mas ele não se intimidou e começou a se defender. A briga continuou. No final, um transeunte chamou a polícia para dispersar os hooligans, e o homem foi deixado caído na rua. Ele estava se contorcendo e segurando o braço. Uma mancha carmesim começou a desaparecer em sua jaqueta. Beth não pensou em mais nada, correu até o estranho e começou a lhe dar os primeiros socorros de forma clara e profissional. Com habilidade, ela estancou o sangramento e aplicou um curativo, depois ordenou: "Vou chamar a ambulância, você ainda não está dobrando o braço no cotovelo." Ele chamou a ambulância, esperou a equipe chegar e somente quando o homem estava em uma maca é que se dirigiu a ele. "Não se preocupe, o ferimento não é profundo, é só uma xícara, está sangrando muito, eles vão suturar e deixar passar. Vai dar tudo certo." De repente, o jovem começou a balbuciar: "Que mulher linda você é! Muito obrigado. A senhora salvou minha vida. Como sinal de gratidão, deixe-me pagar-lhe um jantar. Você escolhe quando é uma boa hora para você." Os funcionários da ambulância caíram na gargalhada. Agora sua vida não está em perigo, deitada em uma maca e marcando uma consulta. Beth queria recusar educadamente, mas depois pensou: por que não, tão relutante em passar outra tarde sozinha? Por que não sair um pouco? Então ela aceitou e escreveu seu número de telefone em um pedaço de papel. À noite, a tão esperada ligação chegou, e o coração da garota se agitou ao ouvir um agradável barítono. "Boa noite, meu salvador. Meu nome é Tony. Quando e a que horas devo buscá-la, bela princesa?" A garota se animou. "Obrigada pelo elogio. Eu sou a Beth. Como está se sentindo?" "Estou bem. O ferimento foi enfaixado, costurado e enviado para casa." "Então, digamos que seja às 9 horas, anote o endereço." Beth colocou seu vestido vermelho para o fim de semana e passou um longo tempo no espelho. Exatamente às 9 horas da noite, minuto a minuto, a campainha da porta tocou. A moça abriu a porta e ficou atônita. Na porta estava Tony, vestindo um terno caro e carregando um lindo buquê de flores. Ele sorriu encantadoramente e disse: "Você acabou de me cativar com sua beleza. Você é tão bonita, vermelha, não é uma garota, eu estou linda. Serei a inveja do restaurante." A noite foi esplêndida. Beth estava maravilhada, ela nunca tinha ido a um estabelecimento desse calibre. Quando Tony pediu ostras, ela se sentiu envergonhada e decidiu não comer, para não passar vergonha. Mas, para sua surpresa, Tony explicou com tato e discrição o que fazer, e ela pôde desfrutar plenamente dessa iguaria insanamente deliciosa. Uma taça de vinho subiu à sua cabeça, tudo parecia tão irreal e digno de contos de fadas, como se ela tivesse ido a um baile, como a Cinderela. E havia um belo príncipe ao seu lado. O tempo voou como um segundo, era hora de ir para casa. Tony a levou para casa e a beijou gentilmente no rosto. Beth se derreteu, ficou tão feliz com o toque dele, como o sopro de uma brisa suave. E então, em seus lábios, sussurrou apaixonadamente: "Você é a melhor garota de todo o universo, quero tanto que você seja minha. Como você é doce, eu poderia devorá-la." Ele começou a beijá-la com tanta habilidade que todas as atitudes e instruções de sua avó voaram para o inferno.
Beth deixou de pertencer a si mesma e rodopiou em um turbilhão de paixão, chegando ao ápice do prazer. Eles acordaram na mesma cama. Mas a garota não se arrependeu, nunca havia se sentido tão bem. O romance deles girou com uma paixão louca. Tony se tornou o primeiro homem de Beth, mas ela não se arrependeu nem um pouco, pois perdeu completamente a cabeça no amor. Uma coisa que a deixou um pouco nervosa foi que os encontros não eram tão frequentes quanto ela gostaria. Seu noivo não tinha pressa em apresentá-la aos amigos ou à família. Ela perguntava o motivo, mas ele sempre dava desculpas e tinha muito trabalho. Muito tempo os pais dela tinham saído de férias. Ele deveria ter sido alertado a tempo, mas não. Os óculos cor-de-rosa o fizeram ver tudo de forma diferente, positiva e feliz. Tudo estava indo bem até que Beth começou a perceber alguns sinais de alerta em si mesma, de náuseas, vômitos pela manhã e um apetite forte e excessivo. Como era médica, ela sabia que era gravidez. Mas, por precaução, ela foi ao ginecologista, que confirmou seus temores. A mulher estava indescritivelmente feliz e que bom, agora vamos nos casar. Tenho que contar ao Tony logo. Ele vai ficar muito feliz. Beth mal tinha trabalhado um turno, ela mal podia esperar para contar ao seu noivo a incrível notícia. E mesmo que eles não tivessem um compromisso naquele dia, ela mesma ligou para ele. Delay, oi, senti muito a sua falta. Venha rápido, tenho uma notícia incrível para você. Para sua surpresa, o homem respondeu com uma voz baixa, seca e unilateral, como se estivesse falando com um estranho. Ouça, eu lhe disse para não ligar sem avisar. Estou ocupado. Mas se for algo muito urgente, eu irei. Estarei aí em 1 hora. Até logo. A garota até se sentiu um pouco ofendida e que estranho. Por que é assim? Talvez, realmente, que reunião? Mas ela imediatamente se lembrou do bebê, esqueceu o insulto e correu para preparar o jantar para agradar seu amado. Delicioso. Tony entrou na cozinha e ficou muito surpreso. A mesa estava repleta de guloseimas, uma Beth florida estava sentada no meio, e ela estava sorrindo. O homem beijou a mulher e perguntou: Bem, diga-me, por que você está brilhando como um samovar polido? Ganhou na loteria? Ou foi promovida? Beth murmurou. Não, não foi. Melhor ainda. Querido, você vai ser papai. Estou grávida. Estou grávida de 8 semanas. Estou tão feliz que não pude esperar até nossa consulta. Desculpe-me, eu queria chegar mais cedo. O rosto de Tony mudou radicalmente e ele ficou branco como um lençol. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, digerindo a informação, e então disse calmamente: Sim, você me fez feliz. Sim, você me fez feliz, pode apostar que sim. Beth, você precisa fazer um aborto. Eu vou consertar tudo, você não vai sentir nada, vai tomar uma anestesia. Tudo será esquecido com o tempo, não se preocupe. O queixo da mulher caiu e seus olhos se encheram de lágrimas, ela não podia acreditar no que tinha ouvido. Tony, meu amor, o que você está dizendo? Como assim? Não se preocupe, eu não quero fazer um aborto. É o nosso bebê, seu e meu, ele já está aí, está vivo. Você está sugerindo que eu o mate? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você disse que me amava. Como eu poderia? O homem desviou o olhar, suspirou e respondeu: Sinto muito, mas tenho uma noiva. Ela é filha do juiz e vamos nos casar em breve. Então aconteceu, sinto muito. Talvez tenha sido minha culpa, eu deveria ter sido mais cuidadoso. Mas eu tinha certeza de que você estava se protegendo. Beth estava histérica, gritando. O que sou eu então? Por que você mentiu para mim? Você me chamou de sua amada, a única. Eu pensei que você realmente me amava. Eu esperava que nos casássemos. E você? Tony também se irritou de repente. Eu sou um homem rico, um homem de negócios, o que pensariam de mim se eu me casasse com uma médica órfã?
De qualquer forma, meus pais não vão aceitá-lo. Você não está infeliz comigo? Não seja teimoso, faça o que eu digo e tudo voltará a ser como era. Você quer que eu compre uma pulseira de ouro ou um vestido caro como compensação moral? Beth lhe deu um tapa no rosto e gritou: Saia! Saia do meu apartamento e da minha vida. Não quero nada de você, vou ter um filho meu. Entendeu? Seu desgraçado. Tony apenas esfregou a bochecha e deu de ombros com indiferença. Mas eu não tenho nada a ver com essa criança. E não ouse me chantagear com ela. Ele bateu a porta e saiu, jogando descuidadamente as chaves e algumas notas grandes na mesa de cabeceira, em tom de zombaria. Beth estava soluçando, uivando e rolando no chão, derrubando pratos da mesa e rasgando o dinheiro em pedacinhos. A dor e o ressentimento queimavam sua alma como o calor do ferro. Ela gritava: como ele pôde? Por quê? Eu não sou nada para ele. Um boneco. Uma criança para agradar. Que doloroso e nojento. Deus. Desde aquele dia negro, Beth não viveu, não existiu, mas, apesar de tudo, ela sentia uma saudade imensa de seu amado, ela o via literalmente em cada pessoa que passava. A gravidez foi muito difícil, e o estresse dos nervos a tornou pior. Ela vomitava o tempo todo, seu abdômen doía, e agora servir a sua vez era uma façanha para ela. Mas ela suportou todas as dificuldades enquanto sonhava em ter um bebê, afinal, era o sangue dela e do Tony. Beth continuava esperando e desejando que, quando Tony visse o bebê, ele se derreteria e eles continuariam a se reconciliar. Apesar de seu amante ser um perfeito cadáver, ela ainda o desejava desesperadamente, lembrando-se dos momentos felizes de seus encontros. Mas, infelizmente, tudo terminou de forma trágica. Com 16 semanas, bem no seu turno de trabalho, Beth teve uma hemorragia. Ela foi levada às pressas para o pronto-socorro e os médicos lutaram por sua vida por um longo tempo. Infelizmente, eles não conseguiram salvar o bebê, ela abortou. Ela chorava ou ficava deitada no quarto com as costas contra a parede, sem comer nada. As enfermeiras sentiram pena dela, pois eram suas colegas, e tentaram confortá-la da melhor forma possível. Elas não lhe contaram toda a verdade para não magoá-la. Mas um dia ela ouviu uma conversa sobre ela saindo da sala de tratamento. O médico responsável, Lip, estava conversando calmamente no corredor com a enfermeira, Fiona. Oh, sinto muito pela nossa médica do PS, Beth, não consigo evitar. Fico com o coração partido ao olhar para ela, e por que ela teve de passar por tudo isso? E o homem era um canalha, ele engravidou uma mulher e perdeu um filho. Lip suspirou. Sou obrigado a lhe contar a terrível verdade no momento da alta, como médico, mas como fazer isso? Como dizer a uma mulher de coração partido que sofreu um aborto espontâneo que provavelmente nunca mais terá filhos? Não consigo falar. É o nervosismo. Beth ficou pálida, uivou de saudade e flutuou pela parede. Ela acordou no quarto, Fiona colocou amônia sob seu nariz e chorou. Oh, Beth, me desculpe. É a minha boca grande. Eu deveria ter ficado de boca fechada. Bem, não faça essa cara. Você pode pegar um bebê em um orfanato. Muitas pessoas fazem isso. Você precisa seguir com sua vida. Eu realmente sinto muito por você. Mas a mulher não respondeu, virou-se contra a parede e começou a chorar silenciosamente, sacudindo os ombros frágeis. Dentro dela havia um campo chamuscado. Um buraco negro e vazio. Tudo havia desmoronado em um instante. Havia desmoronado como um castelo de cartas, e por que ela deveria ter aquela maldita beleza, se ela só lhe trazia miséria? De qualquer forma, a vida não parou e, dia após dia, Beth foi recuperando a razão, dando toda a sua força para ajudar as pessoas. Era como uma salvação para ela, de modo que os dias passavam voando e ela não tinha tempo para se arrepender. Mas depois daquele caso de pesadelo com o abuso sexual de Stone, ela havia perdido a última coisa, seu emprego favorito. Era como se um destino maligno estivesse pairando sobre ela, um infortúnio após o outro.
Ela ficava pensando: de que serve a minha existência? Sem alegria de viver, sem probete, bem, de que adianta? Sem marido, sem filhos, sem ninguém. Por que não leva um bebê do orfanato? Haverá alguém para quem servir um copo de água na velhice. Esses pensamentos sombrios a mantiveram acordada até pouco antes de dormir, e ela não dormiu nem um pouco. No turno seguinte, ela falhou novamente em seu trabalho. Além de todos os encantos habituais que a deixavam sóbria, na forma de vagabundos e alcoólatras que ela chamava à razão, no final da tarde houve um acidente. Já havia escurecido há muito tempo, os pacientes de desintoxicação haviam se acalmado e a mulher achou que poderia relaxar e tomar uma xícara de chá, mas, de repente, ouviu alguém passando por baixo das janelas e gritando: socorro, gente boa! Ajudem, gente boa! Abram! Um vagabundo bateu à porta da casa sóbria, carregando um homem ferido e sangrando nos braços e suplicando com pena: Senhora! Não dirija! Socorro! Não para mim, eu imploro. Aqui vou eu, e 4 homens o estão espancando, ele mal resistiu. Ele não é um vagabundo, suas roupas são limpas e caras. Eu não tenho dinheiro, mas o hospital tem que ajudar todo mundo. Betty respondeu imediatamente, sem pensar: Claro, traga-o para dentro, coloque-o no sofá. Não se preocupe, eu sou médico, vou ajudar seu amigo, vá embora. Vou me meter em encrenca, afinal, isso aqui não é um hospital, é um local de desintoxicação. O sem-teto deu um passo para trás e pediu desculpas. Oh, me passou pela cabeça e me confundi. Desculpe-me. Não conte para a polícia, não posso ir para lá, tenho meus pecados atrás de mim. Obrigado. Espero que ele melhore, sinto muito pelo homem. A médica fechou a porta atrás do sem-teto e começou a cuidar do homem ferido, repreendendo-se à luz do dia. E que tipo de personagem eu sou? Já fui exilada. E como eles vão saber que estou aqui sem pedir tratamento? Chame uma ambulância e a polícia, sem mais nem menos, e fique fora do caminho. Mas não, eu tenho que me meter em mais problemas. Betty se despiu e examinou o paciente, não havia nenhum ser vivo nele. Ele tinha arranhões e hematomas por todo o corpo e um ferimento perfurante no peito. Um pouco mais e no coração. Ele fez um curativo no ferimento e começou a costurar. O homem cerrou os dentes e gemeu, apesar de o médico ter injetado analgésicos nele. O médico examinou e apalpou cuidadosamente o paciente. Bem, suas costelas não parecem estar quebradas, seus ossos do braço também estão intactos. Há sinais de concussão grave. Ele precisa de um soro. Mas como ele é bom! Apolo! Isso é visível. Ele se cuida e, a julgar por suas roupas de grife caras, não é pobre. O médico passou a manhã inteira com o paciente problemático e não dormiu nada. Logo houve outra batida na janela. A mulher, exausta e cansada, foi abrir a janela, grunhindo. Quem diabos é? É um trabalho árduo, e não é um turno. Quando vou chegar em casa? Mas, para sua surpresa, um homem mais velho, brilhante e bem vestido, com bigode e barba, entrou no quarto sóbrio, implorando ao médico: Diga-me, meu filho veio vê-lo ontem à noite? Aqui está uma foto. Estou procurando por ele. Encontrei um carro abandonado e, pelas câmeras de vigilância, vi-o sendo atacado por bandidos. Depois, um sem-teto pegou meu filho e o levou para algum lugar. Eu não conseguia ver mais nada. Então pensei que era um longo caminho até o hospital, que ele não teria sobrevivido. Betty olhou para a foto, é claro que reconheceu seu paciente, e acenou com a cabeça. Pasa, aqui está ele. Um sem-teto o trouxe ontem à noite e implorou para que eu o salvasse. E, embora eu seja apenas uma enfermeira aqui, também sou médica, então eu o ajudei. Mas, é claro, ele tem que ir ao hospital para ser examinado, ele tem uma concussão e o ferimento levará muito tempo para cicatrizar. O homem mais velho pegou suas mãos e começou a beijá-las, gemendo. Meu Deus, obrigado, o senhor tem um coração bondoso e sensível. Sabe quem o senhor salvou?
Já ouviu falar dos empresários, os Vachon? Bem, este é meu filho, Slavik, ele é o chefe da corporação. Vou torná-lo rico. Peça-me o que quiser. Realizarei qualquer desejo. Beth afastou a mão. Eu não preciso de nada, especialmente porque, de alguma forma, não trabalho com milionários. Seu filho salvou o vagabundo, tão engraçado, com um chapéu listrado, como o Papai Noel, para ele o agradeceu, e eu apenas fiz meu trabalho. Não me importa se sou milionário ou vagabundo, sou obrigado a salvar a vida de qualquer homem, fiz o juramento de Hipócrates. O velho empresário levou o filho embora, e Beth, cansada, foi cambaleando para casa, sem sentir os braços e as pernas. Ela nem sequer comia, tomava banho e adormecia, morta à noite. Passaram-se algumas semanas, Beth cumpria sua agenda normal, ainda lutando para chegar ao seu odiado emprego e lembrando-se de como o pessoal da ambulância tinha sido bom. De repente, um carro sofisticado parou no local de desintoxicação e um jovem vestido de forma muito cara, o mesmo que ela havia ajudado recentemente, saiu e se aproximou dela. Olá, minha salvadora. Além de ter um coração bondoso e receptivo, você também é uma mulher incrivelmente bonita. Estas flores são para você, aceite-as, elas são do coração. Meu nome é Chris, qual é o seu? Beth ficou satisfeita, ela até corou, e os patrulheiros, que estavam trazendo outro cliente bêbado, até assobiaram. Finalmente, Beth, seu trabalho é apreciado. Ela gaguejou. Obrigada, o prazer é meu. Como está se sentindo? Já se recuperou? Você parece bem, está com náuseas, tontura? Chris sorriu. Está tudo bem, não se preocupe. Suas mãos de ouro fizeram um milagre, a ferida cicatrizou muito rapidamente e sem complicações. Beth, tenho ótimas notícias para você. Fiz algumas investigações para descobrir por que um médico de Deus trabalha em um mestre-escola, porque você claramente não pertence a este lugar. E descobri quem tinha algo a ver com isso. Bem, a partir de hoje, um novo médico-chefe foi nomeado e o senhor está retornando ao seu antigo cargo. O que, pessoalmente, me deixa muito feliz. Além disso, meu pai encontrou o vagabundo que me salvou e me levou para o tanque de bebidas. Descobriu-se que Eva era um homem muito decente, um ex-professor, só que ele teve um destino muito complicado. O filho acabou sendo disfuncional e deixou o próprio pai na rua por fraude. Portanto, agora ele não é um sem-teto, ele trabalha em nossa mansão como jardineiro e ganha um salário decente. Beth não conseguia superar seu espanto e continuava repetindo. É verdade? Estou voltando para a subestação, essa é a melhor notícia que já ouvi em muito tempo. Obrigada, Chris, como você foi atacado, você localizou os bandidos? Chris respondeu. Eu estava a caminho de uma negociação, havia uma reunião em um restaurante. No caminho, parei para comprar um buquê de flores, havia uma mulher na delegação, em sinal de respeito. Quando eu estava indo embora, alguns jovens vieram atrás de mim e começaram a fumar e, como de costume, começou uma briga. No início, eu me defendi, mas havia 3 deles e eu estava sozinha. Então, um dos canalhas sacou uma faca e começou a brandi-la em meu rosto. E aí vocês sabem o que aconteceu. Eu desmaiei, e foi isso. Acordei e vi um anjo tão lindo em um roupão branco. Achei que ele tinha ido para o céu. Os bandidos ainda não foram encontrados, mas meu pai está trabalhando nisso. Espero que a justiça seja feita e que eles recebam o que merecem. O médico sorriu. Bem, graças a Deus tudo acabou bem. Fico feliz por você. Fique bem e cuide de si mesmo. O homem apenas baixou os olhos e se ofereceu timidamente. Com licença, Beth, posso levá-la para jantar com meu pai? Como agradecimento. Não pense mal, somos pessoas decentes. É só que eu gosto muito de você, como pessoa e como mulher, e gostaria de conversar mais com você. O programa era peru e saladas deliciosas. Era como um déjà vu. A situação era exatamente a mesma do Tony. Era como uma obsessão. Beth se perguntava se deveria ir,
afinal, aquelas pessoas ricas não passavam de um infortúnio em sua vida. Da última vez, não acabou bem. Mas, por alguma razão, Chris, assim como seu pai, pareciam ser pessoas muito legais, e ela decidiu que não era. Eu vou concordar, especialmente porque, graças a eles, ela conseguiu seu antigo emprego de volta. O jantar estava marcado para sábado. O tempo todo, um sentimento de estranha ansiedade estava presente na alma de Betty. Imediatamente o mesmo patife Stone, que lhe causará tanta dor, e o canalha Tony, também um cavalheiro rico, vieram à sua mente. Em sua mente, depois de tudo o que ela havia passado, havia um estereótipo de que todos os homens ricos e abastados eram escória. Eles não obedeciam à lei, não tinham consciência e não se importavam com os sentimentos dos outros. Por isso, ela ficou muito preocupada quando estava a caminho da mansão de táxi, mas uma linda menina de 7 anos abriu a porta e a convidou gentilmente. Olá, estamos esperando por você. Entre. Meu nome é Rosalina, você salvou meu pai? Ele me contou tudo. Obrigada, eu estava tão preocupada com ele. Betty espalhou suas mãos. E eu sou a Betty. Se eu soubesse que havia uma princesa como essa morando aqui, tenho certeza de que teria comprado um presente para você. E tudo o que fiz foi preparar um bolo delicioso para você, um merengue. A garota sorriu. Ah, eu adoro bolo, obrigada. Chris e Jacob riram. Oi Betty, está tudo pronto, entre, lave as mãos e venha para a mesa, vamos comemorar a recuperação do meu filho e a sua reintegração. Experimente o peru, meu filho e eu tentamos não secá-lo muito, e está é Rosalina, minha neta. Ela é a preferida da minha neta, ela é uma cadela, ela mexe com os fios do pai e do avô dela. O senhor tem filhos, marido? Betty ficou triste. É um assunto difícil, mas acontece que não tenho marido nem filhos, e provavelmente não terei. É uma longa história, e eu adoro crianças. A noite foi muito boa e agradável, toda a tensão e ansiedade haviam desaparecido em algum lugar, e Betty se sentiu tão à vontade naquela casa hospitaleira. Ela ficou sabendo que a esposa de Leonid Petrovich morreu prematuramente e ele criou Chris sozinho. O empresário acabou se tornando um homem de uma mulher só e nunca mais se casou. Ele me contou comovidamente. Sabe, Betty, após a morte de minha esposa, Angela, algo morreu em mim também, literalmente. Eu não consegui amar mais ninguém. Tentei algumas vezes ter um caso, mas não foi a mesma coisa. Só minha neta derreteu meu coração. Eu a amo tanto que não consigo evitar. Betty perguntou cautelosamente a Chris. Onde está a mamãe Rosalina? Ela está com você? Ela se foi. O homem ficou sério e começou a contar a história em voz baixa, sem ouvir Rosalina, que estava ansiosamente colecionando quebra-cabeças. Conheci sua esposa, Daisy, quando eu era estudante. Eu estava estudando economia na época, e ela estava no teatro, era atriz. Nós nos conhecemos em uma festa de aniversário de um amigo em comum, Kirill. Sempre gostei de garotas brilhantes, ousadas e provocantes. Daisy era assim. Ela me virava como queria, podia começar a flertar com meu amigo na frente de todo mundo, como uma piada, mas mesmo assim, ou não atender o telefone, sem mais nem menos, mesmo que não estivéssemos brigando. Eu tinha muito ciúme dela e estava loucamente apaixonado por ela. Todos me expulsaram do casamento. Meus pais, amigos, conhecidos. Eles ficavam dando voltas em minha cabeça e tentando me fazer entender. Ria, não faça nenhuma besteira. Todo mundo sabe que a Daisy é uma prostituta. Ela coloca os homens em sua cama aos montes só para ganhar seu próprio dinheiro e depois os deixa sem se importar. Ela só está interessada em você porque você é rico e abastado. Ela não dá a mínima para os homens comuns. Você vai se perder com ela. Que tipo de esposa ela é? Uma chacota. Mas eu, como um burro teimoso, discuti com todos na casa da Betty, achando que eles estavam apenas com inveja da minha felicidade e que diziam coisas maldosas de propósito. Fui eu quem insistiu em um casamento antecipado, seu idiota. Achei que assim a Daisy seria toda minha e seria uma esposa exemplar.
Mas, depois do casamento, comecei a perceber o erro que havia cometido, mas já era tarde demais. Darcy não queria mudar em nada, ela ainda agia de forma insuportável, podia desaparecer com as amigas até altas horas da madrugada em uma boate e não se importava que eu estivesse nervoso e preocupado. Ela era uma péssima cozinheira e também não fazia nada em casa. Tentei arrumar um emprego para ela, mas ela não conseguia nem dominar o trabalho de secretária, que era muito grande, e logo teve que desistir. Mas ela era uma atriz nata. Era muito esperta em mentir e deturpar. Quando precisava de alguma coisa, como uma vagabunda andando em círculos, apenas uma boazinha, mas assim que conseguia o que queria, era só isso, ela imediatamente continuava com a velha vida escandalosa. Esse nervosismo constante me deixava exausto. Afinal de contas, os negócios são difíceis e complicados, e eu quero pelo menos descansar em casa em paz. Mas o pior pesadelo começou quando ela engravidou. Eu, sendo um tolo, fiquei feliz que finalmente houvesse um bebê, que minha esposa estivesse se acalmando, que seus instintos maternais estivessem funcionando e que nossa vida finalmente estivesse melhor. Mas não, Darcy ainda estava fazendo birra, saindo com os amigos e até mesmo bebendo álcool. Brigamos muito e, após o parto, ela enlouqueceu, deixou Rosalina e foi para o exterior com um homem que estava nos visitando. Foi um choque e uma vergonha para mim, ela não queria nem viver. E afinal, com suas próprias mãos, ela levou essa cobra para o peito. Dizem que o amor é cego. Jacob entrou no meio da conversa. Eu não podia mais suportar isso. Não suportava ver meu filho sofrer. Por isso, tirei os direitos da mãe dele e ajudei Chris a se divorciar daquele canalha. Prefiro não ter mãe a ter um bastardo como aquele. Então, vivemos juntos, cuidamos e criamos nossa princesa, embora, é claro, não importa o quanto ela seja uma boa babá e não importa quanto amor lhe seja dado, a neta não tem mãe. Beth balançou a cabeça e também foi um pouco sincera. Sim, desculpe-me, pensei que só os homens fossem canalhas. Também não estou me divertindo. Uma vez salvei, assim como seu filho, um cara na rua, e ele me arrumou um encontro, ele era rico. Eu estava tão apaixonada por ele, estava loucamente apaixonada por ele. Ele também jurava, mas assim que descobri que estava grávida, Tony me disse para me livrar do bebê porque ele tinha uma noiva. Achei que ia morrer de humilhação. Nós terminamos, eu me recusei a abortar, mas acho que perdi o bebê por impulso. Não só isso, mas houve complicações e agora acho que não posso ter filhos novamente. Chris disse pensativo. Sinto muito, entendo por que ficou tão preocupada quando a levei para jantar. Não precisa se preocupar, ninguém vai machucá-la nesta casa. Pelo contrário, você será sempre bem-vindo. Vamos fazer o seguinte, vamos todos juntos acender os fogos de artifício. Eu os comprei por uma chance. Rosalina os adora. Daquele dia em diante, Beth começou a frequentar a casa dos Vachonnet com cada vez mais frequência. A mulher se tornou grande amiga de Rosalina, conversavam muito, brincavam juntas ou cozinhavam alguma coisa. E elas também compraram fios e aprenderam a tricotar brinquedos, uma habilidade que ela havia aprendido com sua avó há muito tempo. Chris estava apaixonado por Beth há muito tempo, desde o primeiro segundo em que a viu, mas não demonstrava isso, pois tinha muito medo de machucá-la. Afinal, ela já havia sofrido muito, e se ela interpretasse tudo errado ou ficasse ofendida? Beth também gostava muito de Chris, mas escondia seus sentimentos bem no fundo, no canto mais secreto de sua alma, com medo de que, se abrisse, seria magoada novamente, seria apunhalada pelas costas. A experiência traumática de seus relacionamentos anteriores a impedia de entrar em novos relacionamentos. O aniversário de Svetlana estava chegando. Ela nunca o havia comemorado, nem mesmo quando era criança, pois sua avó Varvara não tinha dinheiro nem condições para isso, e ela e Tony já haviam se separado antes. Mesmo na subestação, ela tentava não fazer propaganda de seu aniversário, pois não queria chamar atenção indevida para si mesma. Para ela, era apenas mais um dia, nada mais. Era seu dia de folga, ela estava cansada de ficar sozinha em casa, então assou biscoitos de gengibre e foi ver os Vastoni. Eles haviam conversado sobre isso no dia anterior,
e ela sentia muita falta de Rosaline e Chris. Qual não foi sua surpresa quando foi recebida na porta por toda a casa, com um enorme buquê de flores e balões, e gritou de alegria: "Feliz aniversário, feliz aniversário!" Lágrimas vieram aos olhos de Betty, ela estava tão feliz. Como eles sabiam? Ninguém nunca havia parabenizado daquela maneira. Mas as surpresas não acabaram por aí. Uma mesa suntuosa foi posta na sala de visitas, e havia quase tudo. Rosalina se aproximou da mulher e, com um olhar misterioso no rosto, entregou-lhe um quadro em uma moldura. "Este é o meu presente, aceite-o, tia Betty. Eu mesma o pintei." No quadro havia uma imagem da bela natureza, um sol radiante e 4 pessoas pequenas. A menina começou a explicar. "Este é o meu avô de bigode, com um casaco vermelho, este é o meu pai, esta sou eu de vestido e esta é você. Eu realmente gostaria que você morasse conosco e se tornasse minha mãe, você é tão interessante, tão gentil e tão boa." Betty se comoveu até as lágrimas, abraçou a garotinha e sussurrou para ela: "Obrigada, minha garotinha, eu gostaria que você fosse minha filha também, mas isso não depende só de mim." Chris foi até a mulher, abriu uma pequena caixa escarlate, onde havia um lindo anel de noivado, e disse: "Bem, Betty, depende de você." "Bem, Betty, depende de mim. Estou apaixonado por você há muito tempo, desde o momento em que abri meus olhos e vi diante de mim um lindo anjo de beleza sobrenatural. Eu tinha medo de lhe dizer o que sentia, para não magoá-la ou ofendê-la, mas agora, no seu aniversário, ainda estou decidido. Betty, case-se comigo. Você é uma mulher doce e encantadora, o tipo de esposa com a qual só se pode sonhar. A Rosalina também gosta muito de você. Então, você concorda?" Jacob também entrou na conversa. "De minha parte, só ficarei feliz em ter uma nora como você. Entendo que é difícil para você, pois já foi muito magoada antes, mas não se preocupe, nós a defenderemos como família." Betty começou a chorar, não conseguindo mais conter suas emoções, e respondeu com sinceridade: meus queridos, eu os amo muito, vocês realmente substituíram minha família, que eu nunca tive." "Slavik, eu concordo. Rosalina, minha filha, eu a amarei como se fosse minha, ainda mais porque você é uma criança maravilhosa. Deixem-me abraçar todos vocês. Este é o dia mais feliz da minha vida. Não posso acreditar." Chris alegre abriu uma garrafa de champanhe e proclamou: "Muito bem, pessoal, levantem suas taças. Hoje vamos comemorar em dobro. Um brinde a você, aniversariante. Agora todos os seus dias serão felizes, eu prometo, até o fim." O aniversário foi maravilhoso, foi a melhor festa de aniversário que a Betty já teve. A família teve um bom jantar, depois jogaram tênis e montaram um grande quadro com quebra-cabeças, se divertiram e brincaram. No trabalho, nem mesmo os veteranos reconheceram a Betty, pois ela havia mudado muito. Seus olhos estavam ardendo, seu sorriso encantador nunca saía de seu rosto, a mulher estava literalmente radiante de felicidade. Agora, todas as suas conversas eram sobre a filha, sobre o marido. Como todas as outras pessoas, ela finalmente se sentia uma mulher completa, não um boneco imperfeito. Rosalina foi para a primeira série, que agitação e preparação. Betty fez o melhor que pôde, trançou seu cabelo intrincado, repetiu com a menina os versos que aprendeu para o discurso da regra, corrigiu seu uniforme, girou a manhã inteira. Chris terminou o café da manhã cuidadosamente preparado por sua esposa, olhou para o quadro e agradeceu aos céus por terem lhe enviado, finalmente, uma esposa e mãe tão linda e amorosa para Rosaline. Ele estremeceu ao pensar em sua ex-mulher, por que ele havia se metido em tantos problemas com ela e por que a amava. Chris e Betty viviam de forma muito amigável, mesmo que houvesse uma pequena discussão, a mulher sempre a suavizava, ela simplesmente ia até o marido, o abraçava e sussurrava: "Já chega, eu amo você." Essa frase mágica tinha um efeito instantâneo sobre o marido, imediatamente todas as mágoas e mal-entendidos desapareciam, ele sorria e se derretia. Durante as férias de outono, Rosalina pediu aos pais que a levassem ao parque aquático, e eles decidiram recompensá-la por suas boas notas.
Chris, é claro, resmungou um pouco. Como você pode imaginar, um homem adulto e respeitável se divertindo com as crianças? Eu não sei, isso é infantil. Mas Beth o persuadiu. Vamos lá, Dale, vamos lá. Eu nunca estive lá, vamos descansar, esquecer nossas preocupações, vamos nos sentir como crianças novamente. Rosalina ficará feliz, é muito importante para ela que passemos um tempo com ela. As férias foram maravilhosas, eles se divertiram, nadaram na piscina, tomaram milkshakes e Rosalina desceu os escorregadores gritando e berrando. Mas, à noite, Beth ficou doente de repente, tremia, tinha uma espécie de erupção cutânea e vomitava muito. Ela repassou os sintomas em sua cabeça como um médico e não conseguia entender nada de alergias? Mas a quê? Não comi nada exótico, comi. E a náusea não faz sentido. E minha cabeça dói. O que há de errado? Chris, preocupado, não saiu do lado da esposa, ofereceu-lhe chá quente ou água mineral, sem saber como ajudá-la. Ele lamentou. E eu disse, esqueça, esse parque aquático, seria melhor ir ao circo ou aos passeios. Foi a água com cloro. Amanhã vamos ao médico. Não estou gostando de tudo isso. Estou preocupada com você. Beth sorriu ironicamente. À pressa, eu também sou médica. Não seja ridículo. Tudo bem, você me convenceu, vou verificar com meus colegas que tipo de doença me acometeu, vou fazer alguns exames para garantir. No dia seguinte, a mulher realmente decidiu ser examinada e fez um exame de sangue. Foi estranho, mas estava tudo normal. Mas seu desconforto só piorava. Confusa, Betty decidiu consultar seu professor, Connor, que a conhecia. Ele a examinou, ouviu atentamente e disse: Sim, minha querida, você é duas, você trata os outros e não percebe as coisas óbvias sobre si mesma. Você não tem nenhuma doença, está apenas grávida. Vá ao ginecologista, faça um ultrassom, acho que tudo será confirmado, tenho 100% de certeza. Beth apenas sorriu com tristeza. Do que você está falando, isso é impossível. Meu médico me disse então, após o aborto, que não haveria mais filhos. Eu já havia aceitado isso há muito tempo, portanto, definitivamente não é uma gravidez. Conoron lançou-lhe um olhar sardônico. Aposto uma barra enorme de chocolate que estou certo, tantos anos de prática. Chocada com essa afirmação, a mulher decidiu verificar novamente e foi ao ginecologista. Ela quase caiu da cadeira quando a gravidez foi confirmada. Por um lado, foi uma grande alegria, pode-se dizer que foi um milagre, pois ela havia se considerado estéril por muito tempo. Mas, por outro lado, ela imediatamente teve lembranças ruins. Como ela poderia contar a Chris? E se fosse como aconteceu com Tony no outro dia? Talvez ele não quisesse filhos, ele já tinha Rosaline, ele a amava, por que ele iria querer outra criança? Beth estava muito quieta, se torturando, chorando baixinho no travesseiro à noite, sem saber o que fazer. Parecia-lhe que era necessário contar sobre a gravidez, e sua felicidade tão duramente conquistada e tão esperada iria desmoronar de uma vez. Slavik também estava exausto e levou o comportamento inadequado de sua esposa para o lado pessoal. Ela deve ter se apaixonado por mim e só vive comigo para não ofender Hiroshi. Ela se tornou melancólica e sombria, se retirava à noite e chorava. E só o experiente Jacob resolveu tudo de uma vez, sem querer, durante o café da manhã. Rosaline comeu e foi se preparar para a escola, e o homem mais velho olhou para Nora e perguntou com uma sobrancelha levantada: Por quanto tempo você vai ficar quieta, Beth, até que sua barriga esteja mais alta que seu nariz? Slavik já está exausto, ele se convenceu de que você se apaixonou por ele. Do que você tem medo? Conte a todos. Ou eu conto. Há muito tempo está claro para mim o que há de errado com você. A mulher assustada ficou pálida como giz e sussurrou: Bem, já que você adivinhou tudo, eu tenho que confessar. Estou grávida, já de 3 meses. Estou com muito medo. E se o Slavik não quiser outro filho, ele tem a Rosalina.
Já passei pela mesma situação uma vez, meu noivo me deixou quando descobriu que eu estava grávida, e então fiz um aborto. Não vou suportar que isso aconteça de novo. Estou sempre esperando ser pega. E ele não aguentou e começou a chorar. Como um bebê, explodindo em lágrimas. Chris deu um pulo em sua cadeira. Betty. Oh, boba. Minha querida. O que você está imaginando? Estou feliz. Vou ter um bebê. É uma loucura. Rosalina, venha cá. Tenho novidades para você. Logo você terá um irmão ou uma irmã. A garota jogou a pasta no chão e gritou. Urra! Há tanto tempo que eu queria uma irmãzinha. Vou contar para todo mundo na escola, que eles fiquem com inveja. Porque o Dale tem um irmão e o John tem dois, e eu estou sozinha. Por que a mamãe está chorando? Betty finalmente exalou e sorriu. Finalmente vou comer picles. Passe-me aquele pote ali. E ela se empanturrou de picles com gosto, e os mastigou com gosto. Chris insistiu para que sua esposa tivesse um trabalho leve enquanto estivesse grávida, então agora ela não atendia ligações, apenas preenchia formulários e aconselhava pacientes. A gravidez estava indo bem, não como da última vez. Slavik a cercou de tanto carinho e amor, ele a levava pessoalmente para o trabalho e voltava, eles faziam muitas caminhadas no parque, ele massageava sua lombar e seus pés inchados. Rosalina acariciou sua barriga inchada, conversou com sua irmãzinha e pensou em um nome para ela, Alice. Todos estavam nervosos antes do parto. Mas, acima de tudo, a própria Betty estava em pânico, com lembranças muito brilhantes e dolorosas do aborto anterior. Assim, quando foi levada para a maternidade com contrações, ela ficou histérica, gritou e irritou completamente toda a equipe médica com uma pergunta: e o meu bebê? Ela só se acalmou quando colocaram o bebê em seu peito. Ela nunca havia ficado tão feliz. Aquele pequeno pacote que chiava era tão querido para ela que nenhuma riqueza no mundo poderia se comparar a ele. O trabalho de parto foi longo e difícil, e o pobre Chris ficou cinza no corredor esperando o resultado. Ele achava que tinha sido uma eternidade, e Betty não tinha nem dado à luz. Finalmente, uma enfermeira alegre veio até ele e disse: Tudo bem, papai, acalme-se. Está tudo bem, tanto a esposa quanto a filha. Eu peso 380 à altura, deixe-me dizer a você. Agora vá para casa, amanhã você virá nos visitar, temos um regime, essa é a regra. Durante toda a noite, o pai e o filho felizes beberam conhaque e comemoraram a chegada do novo Shaisei à família. Em sua embriaguez, Jacó disse: Veja, filho, não teria havido sorte, mas a má sorte ajudou. Se não fosse por aquele valentão e pelo Evan, você nunca teria conhecido a Betty, acho que foi o destino. Chris concordou. É verdade, papai, ela foi a única que me fez sentir como um homem de verdade, o chefe de uma família grande e amigável. Eu sei que sou sempre bem-vindo em casa, querido, preocupado. Isso é ótimo. 3 anos se passaram, a criança cresceu, agradando seus pais, Rosalina cuidava dela com grande prazer, e Slavik nunca sentia falta de sua filhinha. Em um dia quente de verão, a família decidiu ir até o rio para que as crianças pudessem se refrescar e tomar sol. Eles adoravam sair de férias em uma base turística particular e cara, ao Forest Tail. Alice e Iriska pulavam alegremente no colchão inflável, e Betty e Slavik tomavam banho de sol nas espreguiçadeiras, bebiam coquetéis e observavam as crianças. Um zelador de aparência sombria caminhava pela praia, recolhendo garrafas e lixo em uma sacola. Quando ele se aproximou do bar, Betty olhou para ele e viu algo sutilmente familiar em suas feições. Ela se perguntou: em que lugar do mundo eu já vi esse homem antes? Deus, eu não me lembro. Seu marido respondeu: poderia ser outro de seus pacientes? Quantos já passaram por suas mãos ao longo dos anos? Quando o zelador passou por eles na direção oposta, ele também ficou olhando para Betty, então, não aguentou e perguntou: moça, a senhora tem um cigarro? Senhorita, você tem um cigarro? Uma voz. Ela se lembrou da voz dele. Era o Tony. Ela não conseguia acreditar.
Betty ficou um pouco animada. Tony? É você? É inacreditável. O que aconteceu com você? Por que está trabalhando como zelador? E os milhões e montanhas de riqueza? Onde está sua esposa, que não tem vergonha de mostrar o rosto em público? O homem se sentiu terrivelmente desconfortável, baixou o boné sobre os olhos e murmurou: Sinto muito, Betty. Depois que você e eu nos separamos, tudo deu errado em minha vida. Eu me casei com a Ilona, por minha própria conta. E ela era uma cobra. Ela espremeu tudo de mim e me deixou para cuidar das minhas contas. Como ela fez isso, eu não entendo, foi assim que acabei nu como um falcão. Fiquei bêbado de tristeza e acabei virando cuidador. E você está bonita, não está? Seus filhos? E nosso bebê? Betty respondeu sarcasticamente. E meu marido e meus filhos, mas eles não têm nada a ver com você. Não quero falar com você, vá embora. Tony não desistiu. Ouça, Betty, me dê dinheiro para uma cerveja, estou vendo que você não é pobre. Ela sacou a bolsa e mostrou a quantia exata que ele havia lhe deixado como esmola. E acrescentou: Tome-a, eu lhe pagarei de volta. Tenha um bom dia. Preocupado, Chris se aproximou de sua esposa, abraçou-a gentilmente e perguntou: Está tudo bem, meu amor? É seu conhecido? Betty sorriu satisfeita. Não, ele é apenas um zelador, ele cometeu um erro. Aqui, ele estava pedindo cerveja, eu lhe dei um pouco, você se importa? Slavik apenas acenou com a mão. Então eu dei a ele. Bom para ele. E disse bruscamente ao Tony: O que mais você quer? Vá embora, não me incomode com minha família para que eu possa descansar, ou chamarei os guardas. De fato, o guarda veio correndo com o barulho e gritou para o zelador: O que você está fazendo aqui, grandalhão? Não incomode o resto das pessoas decentes. Vá lá fora e varra o terreno. Ou será demitido. Tony se virou, olhou para ela com raiva e saiu cambaleando de vergonha. Ele foi estrangulado pela raiva e pelo ressentimento, e suas entranhas estavam fervendo. Tony estava chorando e chorando, como ela me humilhou. Ela jogou o dinheiro fora como se fosse uma esmola. E ela se lembrou, a vadia, ela contou exatamente o que eu deixei para ela. Veja, um médico qualquer, e ela conseguiu outro homem rico como marido. Tantos anos se passaram, e ela ainda floresce e cheira, linda como sempre. Eu sou um tolo, eu deveria ter ouvido meu pai na época e me casado com a Betty. E agora? Onde estão meus milhões? Eles foram para Ilona. Vou tomar uma cerveja, estou uma pilha de nervos. O homem comprou uma cerveja, uma taranca, e foi afogar suas mágoas. Era tudo o que lhe restava. Nunca se deu conta de que havia pago por seu ato vil e desprezível, e que não havia sido um acidente, mas um padrão. E Betty e Slava enxugaram seus bebês com toalhas, aqueceram-nos e os alimentaram, como gauchates, com guloseimas. A mulher abraçou seu tesouro, Alice, acariciou os cabelos molhados de Rosalina, olhou carinhosamente para Slavik, que cuidava com amor de seus filhos, e entendeu que era a mulher mais feliz de Betty. Afinal, ela tem a coisa mais importante, uma família amorosa. Ela não sentiu pena de Ilha, nada dentro dela tremia, ela sabia que tinha recebido exatamente o que merecia. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.